Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo no documento que é, sem dúvida, a espinha dorsal da nossa democracia, a Constituição Federal de 1988. E veja bem, não é só um amontoado de leis, não. É o grande pacto que redesenhou o Brasil depois de um longo e sombrio período de autoritarismo. E antes da gente começar, é importante dizer que esta nossa conversa de hoje tem como base um trabalho muito bem elaborado pelos acadêmicos de direito da Unemate, a Maria Rita, a Hanai, a Érica, o Adrian e o Emerson. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, o contexto histórico. Depois, a jornada até a Constituição, o coração dela, a estrutura do Estado e, por fim, como é que a nova ordem foi garantida. Bora lá entender como era o clima daquela época. Vamos começar pelo apelido dela, que já diz muito: Constituição Cidadã. Esse nome que foi dado por Ulisses Guimarães não surgiu do nada, né? Ele mostra exatamente a maior preocupação daquele texto: colocar o cidadão e seus direitos no centro de tudo. Um contraste, assim, gigantesco com o que o país tinha acabado de viver. Mas, peraí, por que o Brasil precisou de uma Constituição Cidadã? Para a gente entender de verdade o peso desse documento, a gente tem que dar um passo para trás e olhar o caminho que foi percorrido até chegar nela. Olha, essa linha do tempo aqui resume a história toda. O Brasil vinha de um período democrático, aí mergulhou em mais de 20 anos de ditadura militar. Direitos e liberdades suprimidos. Mas em 85 veio a redemocratização e a vontade de mudar era gigante. O ponto da virada mesmo foi em 1987, com a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. E a participação popular foi uma coisa, volte, histórica. Um movimento que sacudiu o país e que terminou em 1988 com a promulgação da nossa nova Constituição. Beleza, agora que a gente já viu a jornada, vamos direto para o coração da Constituição. O que está lá na base de tudo? O preâmbulo já começa com uma força incrível: nós, representantes do povo brasileiro. Só essa frase já muda tudo. Ela deixa claro que o poder vem do povo. E o objetivo? Estabelecer um Estado democrático para garantir justiça, segurança, bem-estar, igualdade. É como se fosse a declaração de missão do Brasil, sabe? E ela que dá o tom para todo o resto. E logo de cara, ali nos artigos 1º a 4º, a gente encontra o que é basicamente o DNA da nossa República. São os princípios fundamentais. Pensa neles como a fundação de um prédio. É a base de tudo, do sistema jurídico e político. São as regras mais importantes do jogo. E para facilitar a vida e não esquecer nunca mais desses fundamentos, tem aquele macete clássico, né? O famoso SOCI Diva Plu. Só de soberania, si de cidadania, de dignidade da pessoa humana, vá de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e PLU de pluralismo político. É isso, essa é a base da nossa república. Aí a gente chega no artigo 2º, que estabelece a separação dos poderes. Todo mundo conhece: legislativo, executivo e judiciário. Mas o pulo do gato está aqui, ó. Eles são independentes e harmônicos. O que isso quer dizer? Que um não manda no outro, mas eles precisam trabalhar em sintonia, em equilíbrio. Um fiscaliza o outro para ninguém abusar do poder. É o tal sistema de freios e contrapesos na prática. E olha que interessante, a Constituição não só organiza a casa, ela também aponta para onde a gente tem que ir. O artigo 3º define os objetivos do país. E não é só discurso, não. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza, tudo isso são metas oficiais. São o nosso projeto de nação, que deveriam guiar todas as políticas do governo. Ok, com esses princípios e objetivos bem claros, vamos ver como a Constituição organiza o Brasil na prática. É como se ela fosse a grande planta baixa da nação, mostrando onde fica cada coisa e como tudo se conecta. Então, essa planta baixa é super detalhada. Tem a parte dos direitos e garantias fundamentais, que é a proteção de cada pessoa. Tem a organização do Estado, que explica a divisão entre União, Estados, municípios e o Distrito Federal. Depois vem a organização dos poderes, detalhando o que faz o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E não para por aí. Ainda define as funções essenciais da Justiça, como o Ministério Público e a Defensoria, e estabelece as regras para a economia e para a área social. É um guia completo mesmo. Mas talvez uma das coisas mais inteligentes da Constituição foi a maneira como ela lidou com a transição. Pensa bem, como é que se sai de uma ditadura e se entra numa democracia de forma segura, sem que tudo desmorone? Foi uma pergunta crucial. E a resposta para essa pergunta tem uma sigla:
ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O nome é comprido, mas a ideia é simples. Pensa nele como um conjunto de regras temporárias, uma ponte, para fazer a travessia segura da antiga ordem da ditadura para a nova ordem democrática da Constituição de 88. E o que esse ADCT fez na prática? Bom, ele foi fundamental para adaptar o país à nova Constituição, sabe? Criou regras temporárias para a economia, para a administração, garantiu o direito de quem já tinha conquistado alguma coisa no meio da transição. Enfim, ele garantiu que essa mudança de regime fosse o mais estável e organizada possível. Resumindo a ópera, a Constituição de 88 é muito mais do que um simples livro de leis. Ela é um marco zero da nossa democracia. É um pacto social que nasceu para garantir liberdade e dignidade para todo mundo, construído literalmente sobre as cinzas de um regime autoritário. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Passadas mais de 3 décadas, será que a Constituição cidadã ainda consegue cumprir aquela promessa original de construir uma sociedade que seja de fato livre, justa e solidária? Essa é uma pergunta que fica no ar e a resposta, bom, ela continua sendo escrita todos os dias por cada um de nós.